anos, talvez pouco menos, pouco mais, estava ao lado dele. Era tudo para o Abraão ter o seu filho ao lado dele. Mas nesta hora, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz: pega o teu filho, o teu único filho a quem você ama, e vai na terra de Moriá, sobre um monte que eu te mostrarei, e lá oferece ele em holocausto a mim. Quando Abraão ouve a voz de Deus, pedindo para ele aquilo que ele mais amava, que era o seu filho, não era uma provação difícil de enfrentar? Levante a mão. Era ou não era? Levante a mão. Deus pediu aquilo que ele mais amava. Ele pega o seu filho, ele faz a viagem, e duas coisas aconteceram. Abraão, ele olhava para o seu filho Isaque, ele ouvia a voz de Deus, mas pela fé, ele já via o seu filho logo na frente ressuscitado, voltando para ele para casa, ao lado dele. Duas coisas. Primeiro, quando Deus diz: Abraão, é ali o monte, ele para, desce daqueles camelos, e ele diz para aqueles dois jovens: ficai vós aqui, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Você entendeu? Ele falou no plural: ficai vós aqui, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Ele tinha certeza que ele ia imolar o seu filho, ele ia oferecer em sacrifício, mas Deus ia ressuscitar o seu filho. Amém? Graças a Deus. A segunda coisa que aconteceu no livro do Gênesis foi: quando estão subindo o monte, Isaque e Abraão, eles estão levando a lenha, levando a tocha de fogo, levando o cutelo. De repente Isaque olha para a lenha, olha para o cutelo, olha para a tocha de fogo, mas o cordeiro não estava lá. E ele pensou: o pai esqueceu do cordeiro, o pai não trouxe o cordeiro não está aqui. Mas ele diz: papai, ele diz: eis-me aqui, meu filho. Ele diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui está a tocha de fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? E Abraão, eu imagino, né, ele para, dá uma coçada na cabeça, talvez dá uma disfarçada, espera em Deus, que Deus se revele a ele alguma coisa, e de repente ele diz: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. No monte do Senhor se proverá. Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Amém? E quando chega aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17, 18 e 19, ali o autor, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: que Abraão, ele olhava já o seu filho ali, no caso, queimado, transformado em cinza, mas ali naquele altar, Deus ressuscitando o seu filho, Deus devolvendo o filho para ele. Ele confiava em Deus, ele cria no poder de Deus. A maneira de Abraão olhar, Abraão olhava pelos olhos da fé. Ele olhava a provação, ele olhava a dificuldade, ele olhava a situação embaraçosa, ele olhava Isaque no altar, ele olhava Isaque transformado em cinza, com os olhos da matéria, mas com os olhos espirituais, com os olhos da alma, ele olhava Deus devolvendo o filho para ele, Deus devolvendo Isaque para ele. Amém? Abraão chegou naquela caminhada onde ele teve um filho, mas os sonhos de Deus para a vida de Abraão não tinha terminado. O que Deus queria dar para Abraão não tinha terminado. Era um teste de fé, era uma provação terrível para ele. Deus queria levar Abraão mais além, e ele tinha que passar por aquele teste. Ele passa pelo teste. Quando ele passa pelo teste, a Bíblia diz, né, os céus se abriram, e o anjo bradou lá dos céus para ele, gritou lá dos céus para ele: Abraão, agora eu sei que você temes a mim,
que você não me negaste o teu filho, o teu único filho deveras, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome. E Deus encheu Abraão de promessas. Quando a gente não passa no teste, o céu não se abre, o anjo não fala, você não ouve a voz de Deus, a tua caminhada terminou, a tua caminhada parou por ali, você chegou até diante daquele gigante, até diante daquela muralha, até diante daquela situação difícil, e você parou, você está ali. Deus está olhando para você, os anjos estão olhando para nós, o Senhor Jesus está olhando para nós, a família está olhando, amigos, colegas estão olhando para nós, o inferno está olhando, Satanás está olhando. Qual é a decisão que você vai tomar? Qual é a posição que você vai tomar? Eu estava lendo um livro de um missionário, ele estava dando um curso sobre a família, em uma pequena igreja lá nos Estados Unidos, dando um curso. Quando termina o curso, um diácono da igreja, com 70 e poucos anos, chegou para aquele preletor, para o pastor, e disse: olha, pastor, eu sou um ancião de 70 anos, a minha vida tem sido uma vida de tristeza, de amargura no meu lar. Tenho sérios problemas no lar, sérios problemas na minha família. Será que há esperança para mim ainda? Há solução para o meu problema ainda? E o pastor deu uma parada, pensou e disse: olha, para nós seres humanos é impossível. Tem coisas que é impossível, que é difícil, mas para o nosso Deus não há nada impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Amém. Passou alguns anos, aquele mesmo pastor estava em uma outra pequena igreja, dando o mesmo seminário, e ele olhou lá do altar, do púlpito, aquele diácono estava lá, não era desconhecido, ele não lembrava bem. Termina o culto, aquele diácono veio para ele conheceu e disse: pastor, o senhor lembra de mim? Lembra quando eu lhe interroguei se havia solução para o meu problema? Se tinha solução, tinha alguma coisa para fazer? Se lembra, eu disse: olha, os meus últimos anos têm sido anos de felicidade, de alegria, de bênçãos, de vitória. Hoje eu sou feliz na minha casa, eu sou feliz na minha família. Irmão, você pode ir mais além na sua caminhada. Deus nos criou para sermos felizes, para sermos vitoriosos, para sermos vencedores. Eva não passou no teste, Adão não passou no teste, muita gente não passou no teste, mas todos aqueles que passaram na provação, que enfrentaram aquela provação, que não se curvaram, que não se prostraram diante dela, mas acreditaram no poder de Deus, Deus realizou milagres e maravilhas. Aleluia! Deus realizou milagres e maravilhas. Aleluia! Quem não lembra, né, do livro de Daniel, quando o rei construiu aquela estátua de ouro, né? Lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego. A ordem do rei era para se curvar diante da estátua. Se não se curvar, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Lá estava a fornalha, lá estava aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei deu aquela ordem, tocou a música, né? Todos aqueles milhares de pessoas se prostraram e adoraram a estátua. 3, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam de pé. Por que será? Que eles não se curvaram. Eles deram a resposta para o rei: saiba, o rei, não precisamos te responder sobre este negócio, mas saiba que o nosso Deus a quem nós servimos, Ele nos livrará das tuas mãos, Ele nos dará vitória. O rei deu uma nova chance, tocou a música, eles não se curvaram, e os três foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá dentro. Alguma coisa mexeu com o rei,
alguma coisa atraiu a atenção do rei, ele olha para dentro da fornalha e ele diz: não lançamos 3? Sim, ó rei, é verdade, mas eu vejo 4. E a semelhança do quarto homem que está lá dentro é a semelhança do Filho dos deuses. Era o Senhor Jesus que estava lá. Você crê que a presença de Deus está com você, irmão? Levante a mão. Você crê? Você vê pelos olhos da fé, na hora da luta, na hora da provação, na hora difícil. Se você abrir os olhos espirituais, você vai ver que você não está só. Você não está sozinho. Amém? Você não está só, não está sozinho. A presença de Deus está com você. Você vai olhar pelos olhos da fé e você vai ver anjos de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Você vai dizer para aquele problema, você vai dizer para Satanás, você vai encarar aquela situação e vai dizer: eu não vou me curvar, eu não vou me prostrar, eu não estou derrotado, eu não estou vencido, porque a presença de Deus está comigo, o poder de Deus está comigo, em nome de Jesus.